E aí, gente, tudo certo com vocês? Aqui é o Couto. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que eu tô meio sumido. Hoje eu quero cobrir, trocar uma ideia com vocês. Eu gosto muito desse vídeo de trocar ideia sobre um caso que estourou hoje de um influenciador, cara, muito famoso na gringa de ICT. Talvez você que tá assistindo seja novo, não conheça esse influenciador de ICT, né? Caso você esteja aprendendo agora ICT, ou caso você não saiba o que é ICT, é uma forma de operar, né? Um conjunto de conceitos que um rapaz chamado Michael Hudson criou e publicou vários vídeos aí no YouTube ao longo de anos. E existe toda uma comunidade em volta do ICT Concepts. Inclusive, eu faço parte dessa comunidade, né, de certa forma, aqui no Brasil. Mas esse influencer que eu vou mostrar para vocês, que a gente vai trocar ideia hoje, ele era muito famoso mesmo. Inclusive, eu aprendi muita coisa com ele. E a gente vai tirar algumas lições, umas duas lições, acerca disso tudo, de como que a gente pode utilizar toda essa situação para a gente poder tentar enxergar ainda um lado bom e tirar valores, tirar lições disso. E pra gente trocar uma ideia sobre uma coisa que eu falei há um tempo atrás em outro vídeo meu, e como que isso linka com essa parada. Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui o Twitter, porque no Twitter que tá rolando muito dessas paradas, cara. Eu nem utilizo muito o Twitter, ok? Mas vamos lá. Vou passar aqui minha tela pro Twitter agora pra vocês verem. Deixa eu sair da frente. Eu vou vir aqui pro outro lado. Olha aqui. Já a primeira coisa que aparece, eu abri o Twitter na página home aqui, eu acabei de abrir o Twitter. Primeira coisa que aparece é o Justin Werlin falando e essa parada toda. Mano, isso é bizarro. Tem muita gente defendendo ele, tem muita gente criticando ele. Eu não quero criticar ele, eu não quero falar mal do cara ou falar bem do cara, defender o cara, nada do tipo. Eu tô mais pra ser parcial, só pra passar pra vocês essa notícia e algumas visões que eu tenho acerca disso. Cara, no Today's News aqui, tem mais de 500 posts só hoje sobre esse caso, né, digamos assim, sobre essa parada, que ele fez um vídeo admitindo isso tudo e depois ele apagou esse vídeo. Obviamente se arrependeu, alguma coisa do tipo, não sei. Mas, cara, eu gostava bastante dos conteúdos aí do canal dele. Ele falava sobre bastante coisa, falava de filosofia, falava de espiritualidade até. Dava para aprender bastante coisa. Ele operava algo semelhante ao que eu operava também, então aprendi bastante coisa, isso é inegável. Mas vamos trocar uma ideia sobre o que aconteceu. Então, cara, eu vou clicar aqui pra gente ver. Basicamente, olha só o que tá escrito aqui, ó. O Erlen, um trader de futuros, influente, com 257 mil inscritos no YouTube, publicou um vídeo que agora está deletado, aonde ele assume que ele está no break-even, ou seja, que ele está no 0 a 0 na sua carreira, com a maioria dos últimos 5 anos, no caso, nos seus últimos 5 anos, em prejuízo. Não o que ele falou que ele tinha lucrado 1 milhão, ele não lucrou esses 1 milhão, tá? E essa confissão, ela gerou aí uma revolta na comunidade que está acusando ele de guiar erroneamente traders que estão aspirando a ser traders, né? Iniciantes que estão aspirando a ser trader, vendendo uma mentoria de US$ 4.000 e um acesso pago ao servidor do Discord dele. Eventualmente, ele tirou o vídeo do ar, prometendo fazer um novo vídeo e pedindo paciência em meio a demandas por aquela parada da corretora, né? Quando você faz um trade na corretora, não esqueci o nome agora, mas é a prova de que você fez as operações ou de que você sacou da corretora, tá bom? E outros tipos de prova. Então, cara, que caso bizarro, porque isso aqui não é pouco, 257 mil inscritos não é pouco, principalmente uma comunidade assim que é mais nichada, que seria o de ICT, o de trade em geral, os futuros, é nichado. 257, muita gente mesmo. E ele vendeu muito curso de 4 mil dólares para essas pessoas. Então, ou seja, ele fez mais dinheiro vendendo o curso do que operando. E essa que é a parada. E é isso que faz eu ficar triste, de certa forma, quando eu olho para outras pessoas e outras pessoas fazendo algum vídeo de day trade, cara, nunca é uma pessoa falando bem do negócio.
Nunca é uma pessoa falando, tipo, ah, o day trade é legal, o day trade é bom, tem como você ganhar. Não, as pessoas elas sempre tacam um pau no day trade. Elas sempre humilham o day trade. Falam que isso aí não é negócio, que é aposta, que é só vendedor de curso, que 99% das pessoas perdem. E vendo esse tipo de situação que se repete ao longo do tempo, nascem pessoas hoje em dia e depois morrem pessoas, né, eu digo de ascensão, né, ascendem criadores de conteúdo e depois eles acabam, voltam pro nada, sendo expostas na internet como fraudes, cara. O tempo todo você tem isso. São ciclos que o mercado, ele, assim, chega uma pessoa nova, essa pessoa, ah, eu vou me mudar ao mercado, ao meu conteúdo gratuito. Um mês depois ela tá vendendo uma parada e depois ela é exposta ou não consegue lucrar de forma nenhuma, não opera o mercado de verdade, só vende coisa e depois o cara é exposto. E aí isso viraliza e aí todo mundo vai olhar pro day trade e vai falar o quê? Pô, esse negócio não funciona, isso é uma porcaria. Isso é uma porcaria. E ao mesmo tempo que é isso, não falando que o Justin Riley é ruim, porque, assim, uma das duas lições que eu queria falar pra vocês é o seguinte: independente de qual pessoa seja, do que ela ensina ou não, se ela saca ou não, se ela estiver te almejando ensinar alguma coisa no mercado, e essa coisa ela tem a base por trás, ela faça sentido, seja um ensinamento bom, você fica com o ensinamento e não com a pessoa. Sabe? Isso sai pra mim também. Eu já faço muito vídeo aqui. Eu fui uma das primeiras pessoas no Brasil a falar de ICT, a trazer um modelo operacional de ICT desde 2023. 2023, e esse tipo de operação não era nem famoso nos Estados Unidos, eu já trazia pra cá. Mas naquela época eu também não era lucrativo. Também não era, não ganhava dinheiro operando, tá bom? E mais ainda queria ensinar para as pessoas, sem vender nada, fazendo vídeo no YouTube. Eu fiquei fazendo vídeo no YouTube por um ano até eu tentar vender alguma coisa. Mas isso não é sobre mim, é sobre o fato de que, cara, se o cara ele for lucrativo ou não, isso daí também, de certa forma, é uma coisa que é só uma prova a mais, assim, porque se ele tiver um conteúdo bom, de verdade, que ele estiver te almejando passar ali de maneira gratuita, por exemplo, cara, aproveita esse conteúdo da melhor forma. Porque eu aprendi muita coisa com o Justin. Saber que ele é um cara que não realmente lucra, né? Que não realmente ganha, vive do mercado, mas sim vive de mentoria, é uma coisa triste. Porém, muitas das coisas que eu sei, cara, bastante coisa mesmo, assim. Bastante coisa mesmo, de verdade. Das coisas que eu sei sobre a ICT, principalmente no meu começo, eu aprendi com ele. E são coisas básicas que me ajudam até hoje, que eu utilizo até hoje e eu ganho dinheiro com isso. Então perceba que não é sobre mais a pessoa que eu estou falando agora. É mais sobre o conteúdo em si, sobre o conceito que eu estou aprendendo, que eu vou ali, ganho esse conhecimento, pego esse conhecimento com a pessoa, utilizo para eu ganhar dinheiro, sem focar na pessoa em si. Hoje em dia, infelizmente, a gente tem que ser mais imparcial assim o possível, sabe? São raras as pessoas que você vai realmente achar na internet que você vai conseguir acompanhar aquela pessoa por anos e anos, ela vai continuar com o mesmo nível e que ela vai é, realmente ser lucrativa, sabe? Isso é uma coisa que é complicado. Complicado. E outra coisa é que eu conheço muita gente, cara. Isso é uma coisa que eu falei no meu vídeo passado. Eu fiz um vídeo, vou deixar até linkado aqui na descrição e nos cards. É, que eu tava comentando sobre o fim do Day trade. E esse vídeo aí pegou muita view porque é uma coisa que chama atenção. Você parar pra olhar o fim do Day trade. Eu tava falando justamente sobre isso. Eu tava falando justamente sobre a ascensão de novas pessoas, de novos modelos operacionais. De que a maneira antiga de se operar, de se entender o mercado, dessa parte do marketing, né, de fazer o mercado ser o marketing, ela ia acabar, ela tá acabando, as pessoas não estão caindo mais nesse tipo de coisa, as pessoas elas estão acordando, elas estão começando a perceber que o mercado é diferente do que é vendido na rede social. Estou entendendo que não adianta se comparar, etc, etc. Eu falei isso tudo. E é exatamente isso aqui agora. A gente vê um monte de pessoa no Twitter aqui falando do Justin Werling, justamente muito nesse âmbito que eu acabei de comentar. Sabe, das pessoas estarem realmente mudando a cabeça delas, entendendo que comparação não adianta nada, que o cara ostentar não adianta nada, que o que importa é o conhecimento, é o conteúdo, e você absorver para si e não ficar caindo em pegadinha, não ficar pulando de galho em galho.
Todas essas coisas. Eu falei lá no último vídeo, recomendo você assistir. Isso aqui é a concretização daquilo que eu falei. Só que lá nos Estados Unidos. Uma das coisas. Provavelmente vai ter mais pessoas que vão cair daqui pra frente, tá? Tem um outro chamado TJR, TJR, que é bizarro, é absurdo. Tem gente que idolatra o cara simplesmente pelo mesmo motivo que idolatravam o Justin Werley. Pelo mesmo motivo que idolatravam aquele cara da Ferrari 3 lá, não sei se é Lamborghini 3, algum bagulho assim, um cara que tinha Lamborghini lá. O Alex G, que todos eles caíram, foram afirmados como golpe, é pelo mesmo motivo, é sempre pelo mesmo motivo, cara. É sempre pelo mesmo motivo que as pessoas admiram essas pessoas, que é o quê? Ostentação. É sempre assim. É sempre assim. Pra você ser famoso, hoje em dia no trade, você tem que ostentar. Você tem que mostrar um carro, você tem que mostrar uma casa. Aí você chegava, olhava o vídeo do Justin, você via ele se vestindo com roupa cara. Você via ele andando de carro. Bacana, carro caro. Você via ele morando num lugar caro, num condomínio caro, numa casa bonita. Você olhava e já associava, pô, esse cara ele deve ser lucrativo. Sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sabe? Não tem nada a ver com a outra uma coisa. É, e TJ é a mesma coisa. E esses outros, várias outras pessoas também a mesma coisa. Ostentação não significa que o cara é lucrativo, que o cara sabe. O que acontece é que essa questão até da amostra do day trade, igual eu tinha comentado para vocês, é justamente que as pessoas elas estão acordando, elas estão mudando, elas estão descobrindo outras formas de operar e estão percebendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então começando a estudar um conteúdo realmente muito bom, a seguir pessoas realmente muito boas e o mercado em si, a estrutura do mercado, de como funciona essa parada do mercado, ela está começando a mudar. E é isso que eu tô dizendo, essa que é a morte do day trade, isso aqui é uma concretização daquilo que eu falei. Entenderam? Então essa que é a parada, olha só, vamos ver mais alguns tweets aqui. Eu não sei se tem como... é, Cara, não sei se tem como traduzir, né? Mas justamente muitas pessoas estão boladas. Estão boladas. E aí todo mundo vai botar a culpa na ICT, vai colocar a culpa, acaba manchando a comunidade. Outras pessoas que são de fora do trade vão falar que o trade é ruim, que é uma porcaria, que só tem bandido. Aqui no Brasil a gente teve casos semelhantes também recentemente. E eu não vou conseguir, cara, não vou conseguir não concordar com essas pessoas, porque a varada tá saindo de controle, entendeu? Muita gente falando, se você quiser ir pausando pra você ler, mas tá uma discussão gigante. E olha só, isso aqui que é outra coisa. Ele tinha feito esse vídeo aqui, ó. Como a filosofia me fez 700 mil no trading. A filosofia dele era vender curso. Ele ganhou 700 mil vendendo curso. Cara, bizarra essa história. Muito bizarra, muito louca mesmo. Ó, e esse tweet aqui, ó, dele. Eu tenho operado agora por 5 anos. E nesse tempo eu fiz um pouco menos de US$ 1 milhão. E eu espero ultrapassar essa marca em breve. Cara, então ele admitiu, falou aqui que ele teria feito US$ 1 milhão ali, né? Um pouco mais de 1 milhão, pouco menos de US$ 1 milhão. E era tudo fake, né, cara? Então é muito, 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 muito desapontador. Não sei se essa palavra existe, desapontador. É muito triste isso, cara. Situação muito ruim. Um monte de guru fake. E eu poderia falar mais vários aqui que eu. A gente já tem, assim, uma certeza, só que as pessoas elas não querem admitir, inclusive brasileiros. Mas não convém ao meu canal, eu não gosto de entrar em treta nem nada do tipo. Só tô comentando isso aqui porque eu tinha feito um vídeo antes falando sobre que poderia acontecer uma coisa desse tipo. E aí a gente tá vendo essa situação agora acontecendo aqui com o Chester. Com o Chester. Então, cara, é bizarro. É bizarro. Essa comunidade, ela tá evoluindo, eu tô sentindo isso. A comunidade tá evoluindo. A gente tá passando da fase da palhaçada. E o pessoal tá realmente começando a levar as coisas mais a sério, a fugir desse tipo de influenciador, sabe? A focar mais em si e tudo mais. Isso é muito bom, muito bom. Então, sinceramente, é triste que o Justin Ireland, ele era uma fraude. É triste que outras pessoas aqui que eu poderia falar são fraudes também. Tem algumas outras pessoas que eu admirava anteriormente.
a gente sabe hoje em dia que são fraudes, só não foram expostas ainda assim dessa forma, né? Nesse caso, o Justin, ele se expôs, né? Normalmente vem outra pessoa para poder expor o cara que é guru, mas tem outras pessoas famosas, brasileiros ainda, inclusive, que me deixam muito triste saber que são pessoas que são fraudulentas, né, cara? São fraudulentas, mas tem muita. E eu espero que essas pessoas elas caiam, cara. Eu espero de verdade, pra gente poder limpar essa comunidade. A gente poder realmente limpar essa comunidade, parar com essas coisas, essas palhaçadas de fazer coisa fake, né, cara? De fazer coisa fake, tá bom? Mas é isso aí que eu queria mostrar pra vocês, só expor esse caso aqui é bem complicado, bem triste de abordar, mas fazer o quê? Infelizmente, acontece, cara, acontece. Uma hora a mentira vai cair, né? A mentira tem perna curta e chega a hora para todo mundo que tá aí só enganando os outros. Chega a hora, é o juízo, não tem jeito. Ele ganhou muita grana, mas às custas de quê, né? Às custas de mentiras. Então, é isso aí, pessoal. Um grande abraço para todo mundo. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana de operações aí. Enfim, não vem dar hate em mim, eu só tô comentando o caso. Dei um pouco da minha opinião, mas eu só tô falando aí o que eu acho. E me diz aí se você concorda comigo ou não de que o Day Trade ele tá acabando e a gente tá indo para um outro nível, um outro patamar, tá? Então, é isso aí, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações aí para você receber próximos episódios. E eu tenho aqui na descrição os meus links, tá bom? Inclusive tem meu canal secundário, se você quiser aprender aquilo que eu faço, da forma como eu opero. No canal secundário tem bastante aula já interessante, tá bom? Lá tem execuções ao vivo, em tempo real, aonde eu mostro o resultado, tá bom? Não me escondo nada. Então, se você quiser, você vai lá ver, pra você ver realmente o trader operando de verdade, tá bom? Então é isso aí, gente. Um abraço a todos.